Caros amigos, uma boa noite. Mais um vídeo aí pro nosso canal. Vocês devem estar cientes aí dessas informações que estão sendo divulgadas aí sobre a nuvem de gafanhotos. Uma nuvem de gafanhotos que está vindo aí do nosso vizinho aí, Paraguai. Estou enganado. Podendo causar aí alguns prejuízos aí na nossa agricultura. Seria essa a 8ª praga do Egito? Seria esse o momento de se preocupar aí? Não vamos ter aí, teríamos uma grande queda na nossa alimentação ou prejuízos dentro dessa área? Bom, eu separei uma matériazinha aqui, eu vou dar uma lida para a gente poder conhecer um pouquinho desse assunto. Vai ser muito legal, presta atenção nisso daí, ó. Nos últimos dias, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento está monitorando uma nuvem de gafanhotos que chegou à Argentina, se aproxima do Brasil e, de acordo com uma nota divulgada à imprensa, os insetos encontram-se próximo à fronteira do nosso país e podem afetar a agricultura de estados do sul. Vamos lá. Então, o que acontece aqui? Vamos lá. Ainda que cause medo, a espécie Eschistocerta cancellata não afeta a saúde humana ou de animais e não é vetor de nenhum tipo de doença. No entanto, os danos causados à vegetação podem ser graves. O engenheiro agrônomo argentino Héctor Medina afirmou à agência de notícias Reuters que esses insetos consomem uma quantidade de pastagem equivalente a 2.000 vacas ou 350 mil pessoas. Bom, eu me pergunto, como é que se faz um tipo de cálculo desse, né? Como é que você calcula que os insetos em si, no caso, os gafanhotos, consomem equivalente a 350 mil pessoas ou alguma coisa assim? Bom, a primeira coisa que a gente deve se perguntar é o seguinte: qual foi a última vez no Brasil que a gente teve uma nuvem de gafanhotos que causou aí vasto prejuízo à nossa vegetação? Quando foi que isso aconteceu? É a primeira pergunta. A segunda pergunta: existe... isso já aconteceu antes? Né? Por exemplo, a gente tem ciência de que as nuvens de gafanhoto, esse tipo de inseto, eles têm uma capacidade de voo curta. Ou seja, eles têm uma progressão de voo bem curta. Correto? Isso acontece aonde? Normalmente acontece nos países como África, Egito, né? E países mais próximos ali, né? Daquele continente africano. Normalmente isso acontece muito ali. Lembrando, isso acontece muito em épocas que a gente tem muita umidade, né? Até porque para a eclosão dos ovos do gafanhoto, né, Schistocera, se eu não estou enganado, acho que é assim que eu pronunciei mais cedo, precisa da umidade. Então, quando algum catastrofista fala sobre, nossa, o aquecimento global, é o buraco na camada de ozônio, ainda existe imbecis que acredita nisso, né? Nessa farsa. Mas enfim, vamos continuar aqui. Quando isso aconteceu, eu separei aqui alguns momentos aos quais isso já aconteceu no passado. Então vamos ver aqui. Bom, a gente tem ciência que primeiramente isso aconteceu. Ó, os primeiros relatos dessa nuvem de gafanhotos, né? Primeiros relatos. Egito, 1400 a.C. Isso está previsto na Sagrada Escritura. Foi a 8ª praga do Egito.
A infestação de gafanhotos é também conhecida por ser a oitava praga bíblica. Segundo o livro sagrado, essa é uma das 10 pragas enviadas pelo Criador para castigar os egípcios, que adoravam outros deuses e escravizava o povo de Israel. Ao dizimar as colheitas, Deus estaria mostrando que só ele tinha o controle absoluto sobre os elementos e da natureza. Eles cobriam a face de toda a terra, de modo que a terra ficou escura, e comeram todas as plantas da terra e todo o fruto das árvores que o granizo havia deixado. O granizo seria a 7ª praga. Não restou coisa verde, nem árvore, nem planta do campo, por toda a terra do Egito. Está em Êxodo. Então esse é o primeiro relato, 1400 a.C. Tá? Olha aqui o segundo relato mais próximo. No verão de 1874, milhões de gafanhotos infestavam o céu do Kansas, no estado de Nebraska, além das Dakotas e outras áreas do território dos Estados Unidos. Segundo moradores, os insetos eram tantos que chegavam a bloquear o sol por várias horas. No entanto, foi quando eles se dissiparam que a destruição começou a aparecer. O enxame consumiu campos de cultivo, a vegetação, as árvores e até a lã das ovelhas, Eles chegaram a causar 200 milhões em danos às colheitas. Aí de novo aqui, no Egito, em 2004, No Egito, em 2004, nuvens de gafanhotos assustaram os moradores do Cairo no ano de 2004. Eles chegaram da Líbia após terem provocado danos no norte da África. Na época, em entrevista aos Reuters, os especialistas Christian Peltenier explicou que eles eram levados por ventos fortes e, devido às condições climáticas, não causariam grandes problemas. E aí esse aí foi o evento número 3. Vamos para o evento número 4 e mais próximo. No México, em 2006, só um minuto. Saúde. No México, em 2006, Cancún, um dos maiores destinos turísticos do país, sofreu com os gafanhotos em 2006. Ao todo, eram 4 grupos de insetos que avançavam pela península de Yucatán. As autoridades locais usaram toneladas de produtos químicos para combater a praga, que atingiu plantações de milho. A preocupação era grande, já que o país ainda estava se recuperando do furacão Vilma. Vamos ver aqui o evento número 5. Em 2013, os insetos voadores atingiram o sul do país, vindos do Egito. Os enxames infestaram vilarejos e casas, além de dizimar plantações. No início da invasão, houve tentativas de detetizar por partes das autoridades, porém não adiantou muito. Os habitantes foram instruídos a vedar as estufas e as casas até os insetos irem embora. Então aqui o número 6 e o mais recente. Em 2019, no leste da África, países do leste africano viveram um surto de gafanhotos entre o fim de 2019 e o início deste ano, que começou a alimentação que ameaçou a alimentação de quase milhões de pessoas em locais na Somália, na Etiópia e no Quênia. De acordo com especialistas, eles aparecem por causa do clima úmido da região, o clima úmido da região, combinado com ciclones que atingiu o leste da África e a Península Arábica. A praga atingiu plantações de milho e de feijão,
colocando em risco a população, a alimentação da população local. Então o que acontece, meus irmãos? Esse evento já aconteceu muitas vezes. Esse evento acontece, na verdade, antes do Homo sapiens, antes de nós existirmos. As nuvens de gafanhotos, elas já existiam. Isso é um evento, um evento, vamos dizer assim, um evento comum, né? A cada tantos anos tem esse surto. Normalmente em países africanos, árabes, né? E muito raramente, mais difícil, em países americanos e sul-americanos, né? Então o que acontece? Nós corremos riscos de estar sofrendo aí uma queda na nossa alimentação aí devido à praga dos gafanhotos? Eu creio que não. Eu creio que não é o momento, né? Ainda não é o momento. Isso é sazonal, acontece, né? Peço que meus irmãos, meus amigos, minhas amigas, busquem informação descentralizada, né? Leiam, busquem a veracidade histórica, né, desses eventos, até porque, infelizmente, a gente tem uma mídia, vamos dizer assim, a nossa TV aberta, né? A nossa TV aberta, ela é catastrofista quando convém, e é extremamente despreocupada com o público, com o país, ok? Então tá aí, meus irmãos, isso aí é uma informação interessante. A gente tem aí muitos especialistas já focados aí em usar aí os produtos, vamos dizer assim, defensores agrícolas. Esse é o nome correto, né? O que seria de nós sem os defensores agrícolas? Caso item para mais um vídeo, né? Defensores agrícolas ou agrotóxicos. Eu acho que o nome correto é defensor agrícola. Então tá aí. Ok, meus irmãos? Obrigado aí por assistir o vídeo. Espero que tenham gostado desse assunto. Minha cachorrinha fazendo bagunça. Assina o canal, aciona o sininho para receber novas informações diversas aí. Muito obrigado, uma boa noite a todos.